Você sente que o seu potencial não está sendo aproveitado o máximo possível que ele pode? Seja na sua casa, no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, com o seu corpo, consigo mesma. Eu posso ter a resposta de por que isso está acontecendo com você, por que você ainda não conquistou os seus sonhos, os seus objetivos, por que a sua vida parece não andar enquanto a vida de outras pessoas parece se resolver de uma maneira super fácil. Eu quero que você dê uma boa olhada no seu ambiente agora. Sim, é isso mesmo, eu quero que você olhe ao seu redor. Veja como está esse ambiente que você está agora. Seja o seu quarto, a sua sala de estar, o seu escritório. Ele é um ambiente ordenado? Ele é um ambiente desordenado? Você gosta do que você vê? Seja muito sincera consigo mesma e comigo agora. Não se preocupe, porque só tem eu e você aqui nesse vídeo. Você acredita que esse ambiente, ele está te aproximando da melhor versão de si mesmo que você poderia ser? Eu quero te mostrar nesse vídeo como os ambientes da sua vida, especialmente da sua casa, eles podem melhorar ou destruir a tua vida. Eu me chamo Bia Duarte, eu sou arquiteta, sou apaixonada por desenvolvimento pessoal, por produtividade, por construção de hábitos e estou sempre na busca de ser a melhor versão de mim mesma. Hoje eu quero te ajudar a você também ser essa versão de si mesma. Afinal, o ambiente tem todo esse poder mesmo na tua vida? O estudo National Human Activity Pattern Survey, realizado pela Berkeley Live Energy, apontou que passamos, em média, 90% das nossas vidas em ambientes fechados. Somos seres humanos que viemos da vivência no meio da natureza. Isso é algo que no próprio livro Sapiens, do Yuval Harari, a gente consegue perceber isso. A nossa espécie, ela se adaptou e ela evoluiu ao longo da história da humanidade diretamente de caçadores-coletores. Nós viemos do contato com a natureza, nós temos essa aproximação no nosso DNA, porém hoje nós vivemos trancafiados em ambientes fechados, em edificações construídas por nós mesmos. Pensa comigo, o seu ancestral, o meu ancestral, esse ser humano primitivo, quando eu falo primitivo, eu não quero dizer inferior, ele, na verdade, ele tinha o mesmo volume cerebral que você e eu temos. Ele tinha a mesma constituição fisiológica e biológica que eu e você temos, a mesma inteligência. Porém, ele estava em um contexto onde ele se preocupava mais em caçar, coletar. Ele tinha o ciclo circadiano, que é o relógio biológico dele, alinhado com os horários do dia, com a luz do sol. E hoje, nós que temos essa mesma fisiologia desse nosso ancestral, temos um estilo de vida completamente diferente e artificial. Naturalmente, como não fomos feitos para isso, nós temos dificuldades hoje em dia de lidar com algumas das consequências desse estilo de vida. Já é cientificamente provado que o ambiente afeta e influencia em algumas das respostas emocionais que nós damos a estímulos externos a nós. Alguns ambientes, eles têm sim o poder de causar confusão mental, estresse, ansiedade e até sintomas depressivos. Você consegue ter isso, assim como em outros ambientes, você consegue ter uma sensação de conforto, aconchego, relaxamento, alegria. Todos esses sentimentos, eles podem ser estimulados de acordo com como você organiza e planeja o seu ambiente. Isso é um pouco do que a gente chama de neuroarquitetura, que é a fusão entre alguns princípios da neurociência e alguns princípios da arquitetura. Enquanto na neurociência você consegue compreender melhor a arquitetura do cérebro humano, como o cérebro humano responde a estímulos que ele recebe do ambiente, na arquitetura nós entendemos como nós planejamos esse ambiente, como você consegue pensar cada elemento de onde você está para que ele gere os estímulos que você deseja. É um tipo de conhecimento que nos ajuda a entender e pode te ajudar muito ao longo desse vídeo a compreender como o meio que você está, o ambiente que você está na sua casa hoje, ele influencia na química do seu cérebro e, portanto, nas suas emoções, pensamentos e comportamentos. O contrário também acontece. Na neuroarquitetura, nós conseguimos compreender como o teu cérebro ele interpreta as informações ao teu redor, como ele associa
algo que você coloca ali de propósito, um elemento, uma cor, uma textura. Eu quero te mostrar nesse vídeo como você consegue modular o seu ambiente com todos esses princípios para que ele seja um lugar que te gere bem-estar, te gere felicidade, te gere realização e não um lugar que você não pensa com intencionalidade e por conta disso você sofre as consequências negativas na sua rotina. Eu gosto muito desse tipo de abordagem na arquitetura porque permite que a gente veja o nosso comportamento de forma mais global. Você não é só o seu comportamento quando você está trabalhando, você não é só o seu comportamento quando você está descansando, você é um ser humano global e por conta disso você tem uma personalidade, você tem interesses e na hora de você planejar o seu ambiente, planejar a sua casa, você pode sim levar tudo isso em consideração para criar um ambiente que é mais confortável e mais agradável para você. O ser humano, ele é um animal muito adaptável, você consegue perceber isso porque conseguimos morar em absolutamente todos os lugares do mundo praticamente, mesmo os lugares mais extremos, de maior frio ou de maior calor. Nós conseguimos construir edificações que vão conseguir nos deixar confortáveis, nos deixar aconchegados, para que mesmo em condições extremas nós estejamos perfeitamente adaptados. Essa adaptabilidade humana pode explicar por que você consegue se adaptar na sua casa mesmo se ela não está confortável ou adequada para que você seja uma versão melhor de si mesma. Tudo pode estar meio uma zona, mas você conseguiu se adaptar àquilo ali, mesmo que aquilo ali não esteja te levando a um próximo passo, sabe? Isso é meio que como quando você entra na casa de uma pessoa que tem vários cachorros, você sente um cheiro muito forte de cachorro quando você entra naquela casa ali e a pessoa às vezes não sente tanto porque ela conviveu tanto ali, ela tá ali tanto todos os dias que aquele cheiro, ela já se adaptou a ele e aí ela nem sente como algo de diferente. E uma pessoa que chega de fora consegue sentir esse cheiro. É a mesma coisa com a forma como você lida com a sua casa e com os ambientes que você está. E é o mesmo princípio dessa questão toda de adaptabilidade do ser humano mesmo em ambientes mais extremos. E aí eu quero te trazer um princípio que eu ouvi um empresário falando uma vez, que se chama regra dos terços. Não é a regra dos terços da fotografia, né? É uma regra dos terços diferente. Ela tem mais a ver com como a gente se adapta às situações da nossa rotina, independente da variação emocional que nós temos. Então, tanto eu, quanto você, quanto o Neymar, quanto o presidente do Brasil, tem isso, que é uma divisão média de como você se sente no seu tempo. Imagina que cerca de 30 e pouco por cento do seu tempo você tá com um humor excelente, você tá com tudo dando certo, que no caso do Neymar seria, por exemplo, tá colhendo os resultados de ter fama, tá colhendo os resultados, as facilidades de ter uma vida onde todo mundo te conhece, onde ele acumulou um grande patrimônio financeiro. Esses são os 33% do tempo, onde tudo tá muito bem. 33%, mais ou menos, são os momentos onde tudo está ok, onde está acontecendo o marasmo da rotina. Não está nem tudo muito excelente, também não está nem tudo ruim. Então, são os momentos onde é só a vida acontecendo. Seria, para mim, por exemplo, os momentos onde eu vou trabalhar em alguns projetos de arquitetura dos clientes, onde eu vou organizar a minha casa. Seria para o Neymar, por exemplo, ir para mais um dia de treino. Seria... E os outros 33% são os eventos que você está mal, que você está sempre pensando e se projetando para fora da sua vida e da sua realidade atual. São os momentos onde, por exemplo, o Neymar, ele reclama que a vida dele não tem privacidade nenhuma, que ele não consegue fazer um simples passeio no shopping sem ser interrompido por várias pessoas, que ele não consegue se relacionar com ninguém sem que o mundo inteiro saiba e o pressione por isso. Qual é a grande questão aqui? E o que isso tem a ver com o seu ambiente e onde você está? A sua casa pode estar gerando em você os estímulos negativos que vão aumentar essa fatia do tempo em que você está projetando como seria ter a vida de outra pessoa. Então, em vez de você estar apenas nos 33% que são o normal, que é o convencional de qualquer realidade de vida, você está com muito mais tempo pensando nisso, você está muito mais tempo do seu dia a dia insatisfeito com a vida que você tem hoje.
Isso pode ser porque o seu ambiente te alimenta com esses estímulos. Não é um ambiente confortável, não é um ambiente que te representa, não é um ambiente que é adequado às atividades que você realiza nele. Falar disso é muito importante porque você consegue mudar isso. É muito mais fácil você mudar o seu ambiente, com isso você se influenciar a ser alguém diferente, a ter um comportamento diferente, do que você só aceitar que a vida é assim mesmo, que você está predestinada a viver na sua casa assim desconfortável como ela está, a você ter essas rotinas que não te agradam, a você ter vergonha de receber seus amigos ou sua família porque a sua casa não é bonita. A tua casa, ela pode moldar quem você quer ser. Uma mesma pessoa em diferentes ambientes pode ter diferentes resultados. Você consegue imaginar, por exemplo, como seria você trabalhar em uma sala com uma mesa totalmente bagunçada, cheia de pilhas de papéis, cheia de fichários, cheia de caixas, de bagunças e de clipes de papéis espalhados? Consegue imaginar como seria trabalhar nessa mesa e fazer o exato mesmo trabalho em uma mesa totalmente limpa, sem nada sobre sua superfície, a não ser um lindo vaso com uma linda flor e um quadro muito bonito bem na sua frente? Então, esse é o poder do ambiente. Se você consegue imaginar que você vai conseguir focar mais e ser mais produtivo nessa segunda mesa, você já entendeu como o ambiente ele pode influenciar o teu comportamento. Imagina, por exemplo, a tua área de trabalho do teu computador. Imagina que ela está cheia de arquivos que você está trabalhando, arquivos do Word, arquivos do Excel, seja o que for, e que eles estão, alguns renomeados com Agora Vai, outros renomeados com Agora Vai versão final 2.0, e tem muitas pastas, e tem aquela pasta chamada assim, Organizar Tudo, onde tem várias fotos misturadas com vídeos, misturadas com documentos, misturadas com prints, e a tua tela da tua área de trabalho inteira está preenchida com arquivos desse tipo, dessa maneira. Agora imagina que um outro computador que você também usa para trabalhar tá com uma área de trabalho muito limpa, onde você tem uma pasta específica para documentos Excel do trabalho, outra pasta específica para documentos de Word com fichas de pesquisa. Tudo tem um processo, tudo tem um padrão, tudo tem uma organização. Você provavelmente vai ter uma otimização de tempo muito maior ao trabalhar com esse segundo computador do que ao trabalhar com o primeiro computador, percebe? Então, se é assim para tua mesa de trabalho, se é assim para tua área de trabalho também do teu computador, então imagina como o ambiente pode te influenciar na tua cozinha, na tua sala de estar, no teu banheiro, no teu quarto, no teu escritório como um todo. Você percebe? O ambiente, ele tem o poder de te alavancar, de te impulsionar, de fazer ganhar tempo, ser mais produtivo e com mais foco, ou o poder também de te atrapalhar, te deixar ansioso, te deixar nervoso, de fazer perder noção do tempo. O ambiente, ele tem o poder de automatizar as decisões da sua vida, quer você faça isso de forma intencional ou não. Ele já facilita que algumas ações aconteçam em detrimento de outras ações. Automatizar boas decisões é uma ideia também desenvolvida pelo James Clear, autor de Hábitos Atômicos. Ele diz que você não precisa tomar boas decisões na sua rotina, no seu dia a dia. O seu ambiente pode tomar essas decisões para você. Como assim, Bia? Vou te explicar. Imagina que você chega em casa cansada do trabalho, aquele dia muito puxado, muito produtivo, mas muito exaustivo, e você abre a geladeira morrendo de sede, tem aquela fome gerada, Coca-Cola te esperando na porta da geladeira. Tem várias latinhas que você já deixa organizadas justamente porque você ama tomar uma coca quando você tá morrendo de sede. Agora, imagina que você quer mudar os seus hábitos alimentares, você quer comer menos produtos industrializados e quer beber mais água. Qual seria o comportamento ideal caso você queira dar um tempo na coquinha e substituí-la por mais água? Ao invés de você sempre tentar lutar contra a Coca-Cola, é mais fácil você não comprar a Coca-Cola e não trazê-la para dentro da sua casa. Você pode substituir, por exemplo, essa mesma Coca-Cola por várias garrafas de água no mesmo lugar onde você costumava colocar as latinhas. Assim você vai conseguir automatizar esse novo hábito que você quer ter, porque você já tem um hábito, você já tem o hábito de quando você está com sede, ou seja, um estímulo,
você abre a porta da geladeira e você toma a Coca-Cola. Mas se você quer substituir esse hábito pelo hábito de beber mais água, quando você receber o mesmo estímulo, que é a sede, quando você abrir a porta, que é a sua mesma resposta que você já está acostumada, você vai encontrar a garrafa de água. E aí você pode tomar ela do mesmo jeito como você fazia, e assim você vai estar substituindo um hábito pelo outro. O ambiente tratou de automatizar para você qual vai ser o seu comportamento. Anne Thorndike, médica de atenção primária no Hospital Geral de Massachusetts, chamou isso de arquitetura da escolha. Esse princípio também está no livro Hábitos Atômicos, e eu vou ler aqui um trecho para vocês que mostra exatamente qual foi a pesquisa que ela fez para comprovar a importância do ambiente no comportamento no dia a dia. Olha só isso. Thorndike e seus colegas projetaram um estudo de 6 meses para alterar a arquitetura da escolha na lanchonete do hospital que trabalhava. Eles começaram mudando a arrumação das bebidas no local. Originalmente, os refrigeradores localizados ao lado das caixas registradoras no refeitório eram abastecidos apenas com refrigerantes. Os pesquisadores adicionaram água em todos os refrigeradores. Além disso, colocaram cestas com garrafas de água ao lado das estações de alimentos em toda a sala. Os refrigerantes ainda estavam disponíveis nas geladeiras principais, mas a água estava agora disponível em todos os locais com as bebidas. Nos 3 meses seguintes, o número de vendas de refrigerantes no hospital caiu 11,4%, enquanto as vendas de água aumentaram 25,8%. Aqui a gente consegue perceber claramente o impacto que a arquitetura tem nas escolhas que você faz no seu dia a dia. Entenda, você ainda pode ter a sua coquinha, a sua Coca-Cola na sua geladeira, mas se você só mudar as coisas de lugar, se você colocar ela, a sua Coca-Cola, em um lugar um pouco mais escondido na geladeira, ou então colocar nos armários que tem um acesso mais dificultado em relação a estar geladinho ali na porta da geladeira, você vai estar dificultando o seu comportamento de tomar imediatamente aquele refrigerante quando você tem sede. Se por outro lado você coloca de acesso mais facilitado, em uma posição mais privilegiada, a água, que é o elemento que você quer beber com mais frequência, você vai estar provavelmente ingerindo-a muito mais do que você fazia com o refrigerante. Ok, Bia, eu já entendi, mas acontece que eu não sou rica. Eu não posso ter uma casa dos sonhos, uma casa onde tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Eu tenho que aceitar a minha realidade, que essa aqui é a minha casa, e eu não vou conseguir ter essa casa onde tudo já é planejado perfeitamente para eu ter o melhor comportamento possível. E é aí que você se engana. E é o que a maioria das pessoas se enganam. É daí que vem aquela ideia do senso comum de que a arquitetura, de que você pensar a decoração da sua casa, de que você procurar um profissional é um privilégio de pessoas ricas. E na verdade, você morar em uma casa bonita e confortável não tem a ver necessariamente com você ter mais ou menos dinheiro. Tem mais a ver com você ter bom gosto, você ter um bom repertório cultural. Bom gosto, você aprender a identificar padrões de beleza na sua vida, tem a ver mais com você ter um bom repertório cultural. Ah, Bia, mas vai dizer que o dinheiro não ajuda a ter um bom repertório cultural? É claro que ajuda, gente. Você consegue viajar mais, você consegue ter acesso a mais museus, você consegue, às vezes, frequentar alguns lugares que vão te permitir ter esse tipo de visão de mundo, vai te permitir abrir os seus horizontes. Porém, hoje em dia, com a internet, com o acesso facilitado que a gente tem à informação, você vai ter que concordar comigo que é muito mais fácil a gente ter acesso a um bom repertório cultural hoje do que, por exemplo, os nossos avós tinham há um tempo atrás, nossos bisavós. A internet facilita muita coisa pra gente. Eu espero, inclusive, que parte do meu trabalho seja te ajudar a ter essa abertura de percepção para o que é a ordem, o que é a beleza, o que é trazer um pouco mais do bom gosto para as escolhas que você faz na sua casa. Algumas boas mudanças que são muito simples, que não custam praticamente nada e que já vão mudar muito a qualidade de vida que você tem no ambiente da sua casa, independente de qual seja a tua situação atual.
E eu falo por experiência própria, também você sabe, tanto quanto eu, como seres humanos normais que somos, que sempre tem aquela coisa que a gente gasta o dinheiro e a gente olha e se pergunta depois, eu precisava mesmo disso? Isso aqui realmente era fundamental para a minha vida, para eu seguir em frente? Então, eu acredito muito que o dinheiro que você investe, seja ele pequeno, seja ele um grande volume de dinheiro que você investe na sua casa, em você viver mais confortável, mais realizado, ele volta para você, porque você vai ter uma rotina mais produtiva, você vai ter uma rotina mais eficiente, você vai conseguir explorar mais o teu potencial, que muitas vezes eu sei não é aproveitado o suficiente. Muita gente diz como o ambiente de escritório, por exemplo, transformou a forma como trabalhava, o ambiente da cozinha, por exemplo, transformou a forma como a pessoa encarava fazer suas marmitas da semana. Então, você não pode negar o quanto o ambiente tem esse poder de influência na tua vida. Pequenas mudanças podem causar um impacto muito significativo já no teu bem-estar. Tá, Bia, eu já entendi. Eu quero melhorar a minha casa, mas como é que eu faço isso? Afinal, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou arquiteta que nem você. E aí eu quero te trazer uma outra visão também, porque talvez até muitos colegas de classe discordem de mim nesse meu posicionamento, mas eu acredito que essa parte técnica da arquitetura, da decoração, ela é muito simples de você ir apreendendo e aos poucos ir colocando em prática. Se você quiser fazer uma mudança maior de uma vez, você pode sempre contar com um profissional, porque ele já vai ter o olhar afiado, ele já vai ter um olhar que entende, consegue fazer uma curadoria mais precisa para você. Mas entenda, entre você e o profissional, a diferença entre nós dois aqui, eu e você, é que eu tenho a experiência com essa parte da decoração, da arquitetura, e também tenho o conhecimento. E se depender de mim, eu quero muito compartilhar parte desse meu conhecimento com você, para que você consiga aplicar na sua casa e já ver alguma mudança. Aí que entra qual é a minha opinião sobre decoração e sobre arquitetura, que pode ser uma opinião divergente de forma geral. Eu acredito muito que ela começa no conhecimento que você tem de você mesma. Se você se conhecer, souber o que é importante para você, o que é a sua personalidade, o que pode representar bem a tua personalidade, o que você quer representar na sua casa, o que você deseja, como você deseja se sentir na sua casa. Se você tiver uma noção desses princípios de autoconhecimento, a parte técnica de decoração, de arquitetura, você aprende ou você contrata alguém que sabe. É muito mais simples de se resolver. A parte de autoconhecimento, por incrível que pareça, eu falo até por experiência com os meus clientes de projetos de decoração, essa parte é a parte que nem todo mundo tem os olhos abertos, não tem a percepção afiada para entender quem você é e o que você quer na sua casa. Por isso que quando você diz que você não é capaz de você melhorar a sua própria casa, você mesma, eu te digo o oposto. Eu digo que ninguém no mundo deve te conhecer tão bem quanto você mesma. Você é a dona da sua própria vida. Você esteve acompanhada da sua história até aqui. Você sabe cada detalhe. Você sabe quais são os pensamentos que se passam na sua cabeça. Você sabe quais são os seus sonhos, os seus objetivos. Então, ninguém domina mais essa esfera do autoconhecimento do que você. Você só precisa das ferramentas certas de decoração, de arquitetura, para fazer com que haja um alinhamento entre essa parte do autoconhecimento e a parte da beleza e da ordem de forma mais simbólica e prática dentro da tua casa. Bia, mas eu não tenho tempo para pensar nisso hoje, a minha rotina é uma loucura. Como é que eu vou ter tempo de melhorar os ambientes da minha casa se eu tenho uma vida tão corrida assim? Essa questão de tempo é muito mais uma questão de você entender quais são as suas prioridades na sua rotina. Se você tá vendo esse vídeo, é porque provavelmente você se sente incomodada com como você tá se comportando hoje, com como estão os conjuntos dos seus hábitos. Provavelmente você quer sim ser mais alavancada do que afundada pelo ambiente da sua casa. Então, só de você estar vendo esse vídeo, eu já sei que você dispõe do tempo que é o suficiente para você já mudar itens simples da sua casa, disposições simples da sua casa, que vão te trazer muito mais bem-estar.
E eu sempre gosto de ficar pensando o que vale a pena, sabe? Qual é o custo-benefício da coisa. Eu investir um tempo em tornar mais confortável a minha rotina com o meu marido dentro da minha casa, em tornar mais aconchegante os nossos momentos de descanso, em ter um espaço bonito, agradável para receber a minha família, para receber os meus amigos, pra gente registrar isso, jantar juntos, almoçar juntos na minha casa. Quando eu penso em tudo isso, aí eu entendo que esses momentos eles vão voltar para mim de alguma forma, na forma de lembranças que eu vou ter muito amor e muito carinho. Eu vou olhar para trás e eu vou ter certeza de que o esforço que eu dediquei em deixar minha casa organizada, bonita, limpa, com tudo no seu devido lugar, ele voltou para mim, na forma de felicidade que eu vi no rosto das pessoas que eu recebi, na forma dos momentos gostosos que a gente passou juntos. Então, tempo é mais uma questão de prioridade e de organização. Vamos colocar a mão na massa, então? Alguns erros que você pode evitar para que você tenha de forma mais prática o seu ambiente modulado para te alavancar. Então, o primeiro erro é você viver a sua rotina no piloto automático e materializar isso na sua casa. Vou te explicar como. Se a sua casa tem vários espaços que são mais escuros, são mais abafados, se você tem aquele famigerado quartinho da bagunça, se você tem um padrão de bagunça e desordem de forma geral na sua casa, tome muito cuidado. Um ambiente com muito acúmulo de objetos, sem padrão e sem ordem, pode te causar um sentimento e te gerar um estímulo que te desperta ansiedade. E isso é o que eu acredito que você não quer. Ninguém quer viver numa casa onde só de entrar num quarto você já tem uma taquicardia, não é? Um outro erro muito comum é focar apenas no objetivo final e esquecer da sua identidade. Aquilo que eu falei do autoconhecimento, lembra? Então, eu vejo muito quando um cliente ou uma pessoa chega pra mim já perguntando, por exemplo, Pia, que sofá eu compro? Sem eu nem ter visto a sala da pessoa, sem eu nem conhecer mais da personalidade dela, sem eu entender o que é importante pra ela. Então, não é só a parte funcional de um sofá que importa. Isso é importante, isso tem a ver com como é a tua casa, como são as medidas da tua casa, como é a disposição dos outros móveis, mas não é só isso que importa. Você precisa focar também na tua identidade, em quem você é, o que é importante para você. Só assim você vai entender se vai combinar mais com você e com o estilo da tua casa, um sofá mais moderno ou um sofá mais clássico. Os objetos da tua vida, eles são como símbolos que representam algo que está interno a você. Então, imagina a tua melhor versão e imagina a tua pior versão. Imagina uma versão tua onde tudo dá certo, você tem sucesso no trabalho, você tem bons relacionamentos, você se sente super segura e confiante consigo mesma. E imagina a tua pior versão. Imagina que é uma versão insegura, desconfiada das pessoas, uma versão de si mesma que não é disciplinada, é desorganizada. Eu tenho certeza que só de eu te descrever essas duas versões suas, a tua melhor versão e a tua pior versão, você já consegue visualizar qual é o aspecto, a aparência de cada uma dessas figuras, não é? Então, como você visualiza e vai materializando com a tua imaginação essas figuras, é o que a gente chama de símbolos. A arquitetura, os objetos da tua casa, as cores, as texturas, a organização de tudo isso são símbolos. A depender de como você dispõe esses símbolos e que símbolos são esses, você vai ter uma sensação mais como se você estivesse na sua melhor versão ou uma sensação como se você estivesse na sua pior versão. Qualquer outro dia a gente pode até fazer um conteúdo só voltado a essa parte de psicologia da decoração, psicologia das cores. Se você tem interesse, coloca aqui nos comentários para eu saber e trabalhar nesse conteúdo para trazer para cá também. Mas aonde eu quero chegar aqui? Você precisa alinhar bem quem você é, como está o seu interior, o que te representa, com como você vai representar isso, que símbolos serão esses na sua casa. Precisa haver um alinhamento. Por isso que não é suficiente você só focar no objetivo final. Se você for pensar só em que tipo de sofá você vai escolher, você vai ficar perdida, porque o que mais tem é a opção de sofá nesse mundo. Assim como o que mais tem é a opção de mesa de cabeceira, lustre,
tudo isso você vai ficar doida se você for atrás de escolher só com a finalidade final. Você precisa pensar na sua identidade, o que vai te representar, qual vai ser o estilo da sua casa, como você vai organizar isso. Isso vai te facilitar até saber o que não faz sentido estar na sua casa. Então, por exemplo, quando você for desacumular o ambiente, você for avaliar o que tem dentro dele, como é que você vai saber se aquilo ali te representa ou se aquilo ali pode ser descartado se você nem se conhece, se você nem tem certeza da pessoa que você é? Quando a pessoa ela é mais insegura, indecisa nesse sentido, você pode ver que ela é muito apegada aos objetos, muito. Quando ela pega ali uma tralha que ela não usa há 10 anos, não vai usar, não vai dar pra ninguém, e aí a pessoa pergunta, nossa, mas por que você não se desfaz disso? E ela fala assim, não, vai que eu uso um dia. Esse pensamento de vai que eu uso um dia, no fundo, é uma insegurança, é o medo de descartar aquilo ali pra dizer sim pra algo novo que vem. Um outro erro é você querer fazer tudo de uma vez. É você querer reformar a casa inteira e só quando você reformar a casa inteira, fazendo móvel planejado em tudo, trocando o piso de tudo, trocando luminária em tudo, só quando você fizer isso é que você vai finalmente ser feliz e realizada. Isso não existe, né? Você precisa voltar os seus olhos para a sua realidade e entender, ok, se eu for esperar reformar minha casa inteira, fazer uma mega reforma para só assim eu viver a vida que eu quero ter, eu vou estar adiando a minha felicidade. Faz mais sentido você olhar para o que você consegue fazer hoje, para deixar a sua vida melhor já hoje e automatizar os hábitos que você quer ter através do ambiente. E aí uma dica que eu dou nesse sentido é você escolher logo os cômodos que você mais usa. Então, ao invés de pensar em reformar a casa inteira, que pode ser um gasto de energia e de dinheiro muito alto, com um conhecimento que você não tem, pensa naquele ambiente que você mais usa hoje. O lugar que eu mais passo tempo é a minha sala de estar. Eu não só passo muito tempo nela quando eu chego do trabalho, como eu também recebo pessoas no final de semana. Ótimo, então vamos olhar para a sua sala de estar, vamos ver o que a gente consegue fazer para a gente melhorar ela já hoje. Olha com esse olhar meio analítico mesmo, de eu gosto disso, eu não gosto disso. Não se prenda muito à parte técnica da coisa, tenta ser mais sensível nesse primeiro momento. Isso já vai te ajudar muito a entender como você melhora hoje a sua casa e o seu ambiente. E como é que eu melhoro então, Bia? Vamos lá, tô gostando desse mão na massa, mas agora eu quero saber quais são os caminhos corretos para eu seguir e deixar tudo no eixo. O primeiro passo é você pensar em trazer mais ordem e beleza para a sua rotina, para o seu dia a dia. E aí como é que você pode fazer isso? De forma geral, pensa que na sua casa todos os objetos físicos eles precisam estar agrupados como semelhantes. Então, se você pensa em um escritório, por exemplo, da sua casa, onde tem papéis e documentos importantes espalhados pela casa toda, faz mais sentido você agrupá-los todos em, às vezes, organizadores dentro do seu escritório, você colocar um estante só para isso, você colocar prateleiras ou deixar em ficheiros, que também fica muito legal. Às vezes tem alguns ficheiros que são até móveis, dá para colocar por debaixo das mesas. Quando você pensa em agrupar os semelhantes, você consegue criar mais senso de padrão e de ordem na tua casa. Você consegue saber facilmente onde estão os objetos, onde você os encontra, você tem uma sensação de segurança emocional muito maior. Essa parte da beleza, do bom gosto, do bom design, é mais intuitivo do que parece ser também. Então, você pode sim adquirir conhecimento, você pode querer sempre aprender sobre o que é mais bonito, o que faz mais sentido, quais são os elementos que têm mais história. Eu, por exemplo, sou muito apaixonada por isso. O design brasileiro tem peças que são verdadeiras joias. Porém, de forma geral, se você é iniciante, você pode melhorar a sua casa ouvindo a sua intuição. Você consegue bater o olho em algo e dizer, eu gosto disso, isso é bonito. Ou bater o olho em algo e dizer assim, tá, isso é bonito? Se você tem essa dúvida, talvez já não seja bonito, entende? Então você precisa começar a trabalhar essa tua percepção, desse teu olhar, para você olhar para sua própria casa e você já começar a fazer as mudanças, porque às vezes tem algumas coisas que estão na tua casa que elas são feias sim, e que você só não se livrou delas ainda porque você não parou para refletir que elas são feias. Por outro lado, alguns elementos, em geral, provavelmente eles vão ser muito
muito bonitos. Por exemplo, plantas verdadeiras, nada de planta artificial. Planta artificial é brega, é feio, de forma geral não funciona. Mas as plantas verdadeiras, por outro lado, geralmente onde você coloca um arranjo de flor, onde você coloca uma planta muito bonita em um vaso, você já vê que o ambiente dá uma levantada, a energia, o astral do ambiente sobe. E tem vários tipos de flores, vários tipos de plantas, que eu tenho certeza que você vai encontrar uma que vai se adequar perfeitamente para a tua casa e para o ambiente que você quer melhorar. Assim como a iluminação natural, quando ela é privilegiada na arquitetura, ela dá um efeito de levantar o astral muito maravilhoso. Uma boa iluminação artificial também tem o poder de fazer milagres. De forma geral, se você tirar todas as luzes de lâmpadas frias, que é uma lâmpada de temperatura mais fria mesmo, se você olhar a especificação da lâmpada que você comprou ou for atrás de um vendedor, ele vai saber te dizer qual é uma lâmpada fria. Se você trocar todas essas por lâmpadas de temperatura mais quente, de forma geral, você vai ver como o astral da sua casa vai levantar, ela vai ficar mais bonita, vai te dar uma sensação maior de aconchego. Prefira sempre, ainda voltando para essa coisa dos materiais naturais, prefira sempre materiais que são de fato naturais. Não tem problema você usar o MDF aqui ou ali. Agora, se tudo da sua casa é um grande MDF, toma cuidado, porque esse contato com o que é sintético ao extremo pode te causar uma sensação de estranhamento mesmo, de desconforto. Você está sempre com algo que parece ser algo que é, mas não é, que é a mesma vibe da planta de plástico. É muito mais bonito, por exemplo, você ter um granito na pedra da sua cozinha, que é uma pedra legal, uma pedra acessível, do que você ter um porcelanato que imita mármore, por exemplo. Esses materiais que imitam outros materiais, toma muito cuidado com eles. A chance de você cometer erros ali na tua decoração é muito maior do que se você só escolher um material que ele é aquilo que ele é. Além disso, procure ter na sua casa objetos que te representam e que tenham um significado especial para você. Isso é bem interessante, tem até um nome para isso lá nos Estados Unidos, o pessoal chama de IKEA Effect. A IKEA, para quem não sabe, é uma loja de eletrodomésticos, colchões, enfim, uma loja bem grande de varejo. E esse IKEA Effect, ele foi mapeado pela Harvard Business School, em que foi mostrado que os consumidores da IKEA que montavam os seus móveis quando compravam, tinham um apego e davam mais importância àqueles móveis do que os consumidores que já recebiam esses móveis prontos. Então, observa isso na tua casa. Quais são aqueles elementos que realmente têm um apelo emocional em você, que eles te trazem uma boa lembrança? Entenda, aqui você vai precisar ser muito honesta consigo mesma para entender o que realmente ainda faz sentido estar na sua casa para poder trazer essa lembrança, para poder decorar e trazer beleza para o ambiente, e o que é só acúmulo. Essa diferenciação faz muito parte do teu próprio autoconhecimento. Coloque em prática o que eu estou te falando aqui sem overthinking, sabe? Sem estar pensando excessivamente sobre os detalhes e sobre, meu Deus, como é que eu começo a melhorar meu ambiente, como é que eu vou fazer isso. Não tenha overthinking sobre isso, só faz e só começa hoje. Você vai ver o efeito que isso vai ter no teu bem-estar e na tua vida. Pense sobre a sua história, sobre quem você deseja ser. Pega um pedaço de papel, um caderno e anota os teus pensamentos. Anota quem você é hoje, que hábitos você tem hoje e que hábitos você gostaria de ter. Identifica em que ambientes da casa esses hábitos estão acontecendo. E aí você vai começar a observar esse ambiente. Observa, por exemplo, o teu quarto, que tu sempre reclama que não consegue acordar cedo. Então, olha pro teu quarto e vê como ele tá, como é a organização dele, como são os jogos de cama, da tua cama, como é a organização da mesa de cabeceira com a cama, como é a iluminação desse quarto, tem televisão no quarto. Então tudo isso pode estar influenciando em como você dorme e como você acorda. Vai mapeando os hábitos que você quer ter, os hábitos ruins que você quer se livrar, identifica qual é o ambiente que eles acontecem e começa a observar esse ambiente.
Em se tratando de conhecimento para decorar e para melhorar a sua casa, pode contar comigo. Eu te recomendo assistir o vídeo que fala sobre como se tornar irreconhecível ainda esse ano. Esse é um vídeo que fala muito sobre alguns princípios que eu trouxe aqui de como os hábitos são construídos, como você faz com que no ambiente eles sejam mais favoráveis a quem você quer ser. Me diz nos comentários se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, como esse vídeo te ajudou. Se você tem mais ideias de vídeo que relacionem esses temas de hábitos, comportamento, arquitetura, decoração, me fala aqui nos comentários, porque eu vou querer muito saber para trazer esses vídeos para cá. Eu quero voltar com força total aqui pro YouTube e você vai me ajudar muito nisso se você me disser o que você tem mais interesse e você gostaria de me ouvir falar. Não se esqueça de se inscrever no canal e de me acompanhar lá no Instagram, @BiaDuarteOliva. Até mais!